Deus está dizendo a você hoje que quero que você respire fundo. A vida pode ser bonita, mas também pode ser bagunçada. Quero que me louve nos bons e maus momentos, pois estarei com você em qualquer situação. Lembre-se, eu sou a fonte de todo o bem e o tenho protegido no passado. Sou o mesmo Deus que continuará a abençoá-lo. Vejo o trabalho árduo, a paixão e o esforço que você coloca. Continue. Mesmo que se sinta sozinho ou ansioso às vezes, esses sentimentos são normais, mas não acredite neles completamente. Você não está sozinho e as coisas vão melhorar. Não importa o que enfrente. Eu sou maior do que qualquer desafio que apareça em seu caminho e estou sempre com você. Você está vivo porque é especial e tem um propósito. Você é meu filho, e filhas são muito importantes para mim. Se precisar de ajuda, peça-me e estarei lá para você, como sempre estive. Seja paciente e saiba que está se saindo bem. Estou orgulhoso de você e suas orações serão respondidas, porque sou o Deus do impossível. Não subestime meu poder. Você enfrentará dificuldades e dores, mas pode superá-las com minha presença. Mesmo quando se sentir distante ou zangado comigo, lembre-se de que te amo. O amor é paciente e bondoso. Não inveja nem se orgulha. Não é rude nem egoísta, honra os outros e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Sempre protege, confia, espera e persevera. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Dou-lhe um novo mandamento. Ame uns aos outros como eu os amei. Isso significa até amar seus inimigos e fazer o bem a eles sem esperar nada em troca. Sua recompensa será grande e você será considerado filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso com os ingratos e maus. Então, meu mandamento é simples. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Reserve um momento para refletir sobre estas palavras e mostre sua crença em Deus por meio de suas ações. Ame os outros e deixe sua fé brilhar. Que estas palavras tragam conforto, orientação e amor ao seu coração. Se você realmente acredita em Deus, o que você tem ouvido? Lucas capítulo 11, versículo 28. Ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Temos vivido um tempo em que ouvimos muitas vozes de todos os lados, mas nem todas são verdadeiras. Um grande exemplo disso são as fake news, a ponto de já não sabermos se a informação que nos chega é verdadeira, ou se o fato é real, ou foi distorcido. Isso exige de nós cuidado redobrado. Para isso, precisamos checar a confiabilidade das fontes das informações que obtemos antes de formar qualquer opinião. A pergunta que faço é: a quem você tem emprestado seus ouvidos? Quais mentiras você tem ouvido a seu respeito? A voz da dúvida, da crítica, da rejeição ou a voz de Deus? Talvez tenham dito que você não é merecedor, que não daria em nada, mas essas são informações falsas, fake news sobre a sua vida. Como lemos no versículo, há uma promessa. Quando ouvirmos a palavra de Deus e obedecermos a ela, seremos felizes, agraciados. O Pai confiou a você tudo o que é necessário para realizar grandes coisas. Portanto, ouça o que Ele tem a dizer a seu respeito e silencie as vozes contrárias. O fato é que já recebemos a melhor notícia de todas. Jesus ressuscitou e nos deu acesso ao Pai, tornando-nos filhos. Assim, já não importa mais o que pensam ou falam a meu e a seu respeito. O que de fato importa é como o Pai nos vê. A partir de hoje, deixe de acreditar nas mentiras a seu respeito. Entre o que dizem e o que a Bíblia diz, fique com ela. E você? Por muito tempo acabei crendo em mentiras e fui paralisado. Mas a partir do momento em que encontrei Jesus e passei a ouvir suas verdades, tudo mudou. As mentiras te paralisam, enquanto as verdades te libertam. Verdades, indico fortemente você a ler na Bíblia. Lucas, capítulo 2, versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Versículo 2. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. Versículo 3. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Versículo 4. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Versículo 5.
a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Versículo 6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Versículo 7. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. Versículo 9. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Versículo 10. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Versículo 12. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura. Versículo 13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo. Versículo 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Versículo 15. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. Versículo 16. E foram apressadamente, e acharam Maria, e José, e o menino deitado na manjedoura. Versículo 17. E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Versículo 18. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Versículo 19. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Versículo 20. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Versículo 21. E, quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Versículo 22. E, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor. Versículo 23. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor. Versículo 24. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Versículo 27. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, versículo 28. Ele, então, o tomou em seus braços e louvou a Deus, e disse, versículo 29. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Versículo 30. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Versículo 31. A qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Versículo 32. Luz para iluminar as nações, e para a glória de teu povo Israel. Versículo 33. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Versículo 34. E Simeão os abençoou, e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Versículo 35. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Versículo 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Versículo 37. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Versículo 38. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus, e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Versículo 39. E, quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Versículo 40. E o menino crescia, e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 41.
Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Versículo 42, e, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Versículo 43. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. Versículo 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Versículo 45. E, como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Versículo 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Versículo 47. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Versículo 48. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Versículo 49. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Versículo 50. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Versículo 51. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Se você realmente acredita em Deus, comente, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal.